Olá, bom dia, bem-vindos aqui ao nosso podcast. Hoje, para não variar, temos aqui uma pessoa muito interessante que nós admiramos, estávamos precisamente a dizer isso em off, não é? Que admiramos. O nosso convidado de hoje é o Nuno Ribeiro, uma pessoa que se tem cruzado nos nossos caminhos, nos caminhos de cada uma de nós, aqui no portal, em diferentes situações. Mas todas nós partilhamos da mesma ideia do Nuno, que é uma pessoa super interessante, é uma pessoa extremamente aberta à vida, é um entusiasta da vida e isso a nós cativa-nos. O Nuno também é uma pessoa que está ligada à educação, porque é professor de educação física, e vamos ter assim uma conversa interessante, vamos falar dos projetos do Nuno, das coisas que ele anda a fazer, da forma como ele encara a vida e como sabe, é precisamente, Nuno, por te dizer que fui buscar o teu perfil de Instagram e isso, pronto, porque eu gosto de conhecer os nossos convidados. Não, mas chamou-me lá a atenção uma descrição que tu tens, que é Enjoy Little Things in Life, qualquer coisa assim. E eu olhei para aquilo e fiquei assim mesmo, não, isto tem muito a ver contigo. Como é que é isto Bem, temos um podcast só para isso. Essa consciência surgiu mais depois de ser pai, que eu percebi que realmente é importante estarmos atentos aos pormenores e há muita coisa que nós não valorizamos, não temos consciência, mas depois quando nós somos pais as responsabilidades mudam bastante porque há outras pessoas que dependem de nós. Então, pronto, se calhar atalhando já para uma das minhas paixões, que é o Mindfulness, começou a fazer muito sentido para mim saborear os pequenos momentos, não é? O primeiro sorriso, ou aquilo que nós achamos que é um sorriso, que calhar não tem nada a ver, mas começamos a valorizar as pequenas coisas e a vida começou a ganhar uma certa magia. E pronto, começa por aí muito essa consciência do saborear as coisas que supostamente são rotineiras, que são pequeninas, que não são dignas de um filme por si só. Exato. Mas tem a ver com esse facto de ser pai. Muitas vezes nós andamos, é como se eu costumo achar, ou costumo pensar e dizer, muitas vezes que nós todos andamos atrás do arco-íris, não é? É do pote de ouro que está no arco-íris. Mas de facto a grande ciência ou a grande aprendizagem é a viagem que se faz, não é? É chegar até ao arco-íris, não é? Porque esse arco-íris não existe, não é? É a tal coisa, nós nunca conseguimos encontrar nem o fim nem o início do arco-íris. Sim, a ideia é essa, o arco-íris está lá, exato. Mas às vezes nós só olhamos para o arco-íris e não olhamos para as coisas lindas que existem à nossa volta. Exato. E pronto, a ideia é que encontramos um equilíbrio no meio disso tudo. E eu por acaso quando li aquilo, identifiquei mesmo contigo, disse, não é isto, tu és essa pessoa que, ao menos nas situações em que já estivemos juntos, eu acho que tu aprecias a viagem, não é? Estás aqui para aprender, para usufruir do dia a dia, não criar esse objetivo, eu vou ser feliz quando, sei lá, aquelas pequenas coisas que nós vamos colocando como metas para atingir a felicidade, mas que... Eu procuro fazer isso, mas claro que me distraio, às vezes fico ansioso porque alguma coisa menos boa está a acontecer, em vez de simplesmente perceber que é uma experiência, até de crescimento. Outras vezes porque não sou feliz porque estou à espera que algo bom que eu quero que aconteça e distrai-me. Atenção, todos nós. Mas felizmente exato, é verdade. Que há algum tempo já tenho consciência que a ideia é essa, é tornar as pequenas coisas mágicas. Olha, então vamos, como é que tu já falaste no Mindfulness e é uma coisa que a qual tu estás assim muito ligada, como é que isso acontece na tua vida? Como é que tu chegas a isso do Mindfulness? Explica lá assim um pouquinho o que é o Mindfulness, eu acho que toda a gente sabe no geral o que é. Sim, o Mindfulness, conforme eu já falei há pouco, tem muito a ver com a minha situação de ter sido pai e percebi que era importante gerir as minhas emoções e ser um bom pai. Porque eu, apesar de ser uma pessoa calma, supostamente alegre, devido à nossa infância, todos nós, as famílias são um desafio para nós, e hoje eu digo isto de uma forma muito aberta, mas na altura achava que não devia falar mal da família, que não deveria dizer que tinha problemas com os meus pais, ou que os meus pais tinham problemas, pronto, era tradição fechar as coisas.
Mas eu percebo que realmente as nossas famílias são Os uma nossos forma... maiores mestres. Sim, não é? os nossos maiores mestres são uma forma de nós de crescermos, percebermos o que é que não é para fazer ou o que é para fazer também. Temos essa capacidade, não é? Há aquela história de 2 irmãos em que a um se pergunta porque é que ele se tornou alcoólico, eram gêmeos, e ele diz por causa do meu pai. E o outro irmão, gêmeo, faz também uma pergunta e ele diz porque é que se não tornou alcoólico. Exato. E ele por causa do meu pai. É a mesma razão. Exato. Pronto, e quando eu me tornei pai, comecei a perceber que essa minha às vezes incapacidade de estar calmo, de não responder de uma forma muito tempestuosa aos meus filhos, e na altura o meu filho era bebê, nem sequer discutia ou tinha qualquer altercação da voz ou levantar da voz. Mas eu percebi que se um dia podia vir a acontecer, porque aconteceu com a minha irmã, eu tenho um irmão com 20 anos mais novo, raramente aconteceu, mas tenho a noção que às vezes era um bocadinho ríspido, face se calhar ao ambiente que vivi. E então o mindfulness surgiu nessa procura de ser uma pessoa mais consciente das minhas ações, das minhas emoções, e percebi que realmente faz todo sentido. E eu comecei a perceber que eu poder parar para me sentir começou a fazer uma grande diferença. Eu comecei a respirar, por exemplo. É mesmo até a falar, se calhar nós esquecemos de respirar. Exato. E olha, no dia a dia. Desculpa te interromper, mas nós gravamos um podcast só sobre respiração. E é muito engraçado porque é tão básico, não é? E tem é muito que se diga. E tem tanto que se diga, não é? E curiosamente, fazendo aqui. Nós até às vezes com os próprios alunos podemos aprender, porque ainda temos um aluno, o António, o do iLib, e ele trouxe essa técnica de respiração de Wim Hof. E é importante, nós às vezes não damos espaço até aos nossos alunos ou outras pessoas nos trazerem conhecimento porque queremos evitar aquilo que nós temos. Até nesse aspecto é importante porque nós às vezes ficamos mais receptivos a receber do que se estar com aquela necessidade de ter que dar. Pronto, atalhando de uma forma muito, muito resumida, o mindfulness ensinou-me isto, a parar, a simplesmente saborear o que está a acontecer, não ter que estar sempre constantemente a evitar. Boa. E como é que isso chega até ti? Como é que tropeçaste no mindfulness, digamos assim? Pronto, eu comecei a ler livros sobre parentalidade consciente, sobre liderança, né? Eu senti que a minha capacidade de gerir, porque às vezes na escola eu era um bocadinho exigente com os meus colegas, porque queria que as coisas acontecessem, porque temos que avançar e depois as desculpas não me agradavam, não chegavam. Então a liderança foi algo que me fascinou e dentro da liderança, a gestão emocional, o mindfulness, dos vários livros que eu fui lendo, começaram realmente a captar a minha atenção. E eu comecei a procurar alguns workshops online, porque aqui na Madeira e mesmo em Portugal há 10 anos, o Afonso tem 9. Não era assim tão... Há 10 anos ninguém sabia que era mindfulness. Não era tão comum. Não. E então eu comecei a pôr em prática aquilo que eu lia, alguns exercícios. Depois também percebi que através do teatro nós já somos muito mindfulness. Muitos dos nossos jogos têm a ver com quem estamos a contracenar, com as diferentes emoções que o outro personagem pode estar a sentir. E então foi-se desenvolver de uma forma mais ou menos natural, mas consciente, esse conhecimento e essas práticas. E depois tive a sorte na Francisco Franco, que é uma escola ligada às artes, mas não é só artista. E aberta também, não é? Uma escola muito mas é uma escola aberta, a direção é aberta, apoia-nos em muitos projetos, de lançar essa ideia de começar a desenvolver o clube de mindfulness, porque percebia que às vezes quando eu aplicava nas minhas turmas havia ali diferenças que não eram... Sim, mas há diferenças de facto, não é? Nós sentimos isso. E hoje eu tenho noção que os próprios colegas de outras disciplinas, não é? Da mesma turma, mas de outras disciplinas, eles percebiam que havia dias em que eles iam diferentes, porque tinha acontecido alguma coisa na aula. Pronto, então realmente há diferenças. Nós às vezes não conseguimos transformar as coisas instantaneamente, mas à medida que elas vão acontecendo, elas acontecem. E diz-me uma coisa, e para ti como professor, tu consegues criar esse tempo de aplicação e de exercícios de mindfulness com os teus alunos? Consegues gerir? É porque eu estou-te a questionar isto porque normalmente na classe docente, e é muito frequente ouvirmos dizer, mas não há tempo para isso. Porque nós temos um currículo para cumprir, porque nós temos não sei quantas horas para isto e não sei o quê, e os professores vivem, não é, nesta
loucura de cumprir os objetivos e tudo o que é pedido e não sei o quê, então há muito essa questão do tempo e da gestão do tempo. Como é que tu consegues fazer isso? Com boa vontade? Não, eu sou um privilegiado, isso é fácil de responder. No meu caso, eu sou privilegiado, porque eu não tenho propriamente um programa com objetivos muito definidos em que alunos... Acho que ainda não dissemos, tu és professor de Educação Física. Exatamente. Sim, então na Educação Física nós não temos que partilhar conteúdos para eles depois desenvolverem esses mesmos conteúdos num determinado exame. Por isso eu tenho muito mais liberdade nesse aspecto, mas pronto, fazendo um paralelismo para outro professor em que realmente tem esses conteúdos que devem ser partilhados com os alunos, nós fizemos, na minha escola, nós ano passado começámos a desenvolver algumas formações de Mindfulness para professores, e já existiam antes cá na ilha, recentemente, há 3, 4 anos começaram a existir, e a ideia é mesmo essa, que apesar de não haver tempo, quando nós disponibilizamos esse tempo, depois o tempo parece que se multiplica. Porque os alunos passam a estar mais disponíveis. Porque às vezes aqueles 5 minutos logo no início da aula, em que o professor, ok, agora vamos só respirar, vamos só fechar os olhos, cada um depois pode escolher diferentes formas, não é? Técnicas, como queiram chamar, e isso vai dar outra disponibilidade para o aluno. Exato. E mesmo até às vezes a meio da aula, se por acaso o professor não esqueceu, ou se por acaso é preciso, ou se por acaso não é rotina no início da aula, os professores que fizeram a formação, depois foram aplicando logo, porque depois de um ano ou dois em terem estas técnicas, em que eles próprios as vão aplicando, eles colocando estas situações na aula, às vezes a 20 minutos de uma aula, fazer isto já vai transformar aqueles 20 minutos, se calhar vão ser mais produtivos os 20 minutos finais do que aqueles 40 ou 70 antes. Por isso, é uma questão de nós nos permitirmos, e tal como acho que falamos em off, ainda não falamos em off, e hoje é que tive uma aluna que foi fazer um Mindfulness na Francisco Franco, e ela diz-me que às vezes os alunos sentem essa vontade de rir, e os professores também, quando vêm os alunos que acham que aquilo é um bocadinho ridículo, né? E eles, os próprios professores sentem-se um bocadinho, não digo atacados, mas frágeis, porque os alunos não estão a levar aquilo a sério. Sim. Mas a ideia é que se os próprios professores praticarem e colocarem aquilo de uma forma natural, os alunos percebem que aquilo é estranho apenas, não tem nada a ver com ser ridículo. É apenas estranho, é uma coisa diferente. E é estranho porque ou seja, não é uma prática que nos é incutida desde pequeninos, mas eu acho que se proporcionarmos isso nas escolas, vão deixar, os teus alunos são adolescentes, não é? Que por si só também é uma faixa etária muito particular, não é? Mas se começarmos logo no início, por exemplo, num nível de ensino básico como o pré-escolar, que já se faz muito, eles vão chegar a essa altura, não vai ser estranho, é normal. Exatamente. Como há países, muitos no norte da Europa, em que isso já é uma prática habitual de início de aula. Vamos todos respirar, vamos ganhar consciência do momento presente, vamos nos centrar aqui, vamos chamar a nossa consciência ao momento. Então isso começa a ser natural. É estranho só porque não é muito usado, não é? Sim. Quando tornarmos isso uma prática mais comum na nossa vida, acho que vai perder um bocadinho essa piada que eu também já tive essa experiência de colocar esse desafio e ter a abrir o olho e a fazer os outros a rirem e pronto. É desafiante também, claro que ao adulto, não é? Que está... Sim, porque o professor supostamente deve ser uma autoridade e não deve ser questionado, não deve ser posto em causa, não é? Mas lá está, tal como eu digo nas formações, e outras pessoas comentam, é um desafio também para o próprio adulto perceber e aceitar que o aluno se ria, não é? Vamos tentar colocar no lugar do aluno. Para o próprio professor também é um exercício de mindfulness em diferentes níveis, que é o deixar-se, permitir-se ser ridicularizado, questionado pelos alunos, o colocar-se no lugar do aluno, pronto, ou seja, eu ficaria aqui a falar das vantagens que tem de nós aplicarmos o mindfulness, mas é uma questão de prática. E conforme tu dizes, mesmo cá na Madeira não é institucional, mas há muitas escolas que no primeiro ciclo e no pré, que eu já tive o cuidado de saber que isso acontece e que também já convidaram para trocarmos experiências, etc. Há muitas pessoas que já vão fazendo, por isso, alguns, aliás, já chegam às minhas mãos. Nós temos o clube de mindfulness na escola, não é só agora nos exames que fazemos o mindfulness, ou antes dos exames, e há um ou outro aluno que já teve um contacto com um outro professor, que ou fazia nas aulas, ou tinha algumas atividades extracurriculares mais esporádicas em que isso acontece.
Por isso as pessoas estão a despertar. E lá, Sim, como tu sim, dizes, sim. deixa de ser tão estranho, deixa de se achar tanta piada e começa a ser saboreado. Mais natural. E começa a ser um processo quase mais integrado no nosso dia-a-dia, não é? E tu falaste aqui que vocês têm o clube e falaste em formação. Por exemplo, se alguém nos está a ouvir e quiser aprofundar isso, é possível fazer formação com vocês, convosco? É sim, eu vou dando formação de mindfulness conforme sinto que as pessoas vão pedindo, porque sabem que já aconteceu. Ok. Já tinha acontecido na escola de campanário e depois, por causa da pandemia, comecei a fazer online. Mas a Secretaria de Educação tem várias formações na área de mindfulness. A Delta, que vocês devem conhecer, a professora Wanda Porcel também, que aliás, provavelmente deves ter referido a ela quando disseste que acontece no pré-escolar. No pré-escolar. Pronto, e eu também já bebi muito daquilo que sei através delas. E elas, obviamente, têm pessoas que vão acompanhando e que estão a fazer esse trabalho já noutras escolas. Mas pronto, podem então, se forem professores, na área, na página Interagir, Sim, tem lá. podem procurar formações de mindfulness, que há várias Mas pessoas. imagina que há alguém que nem sequer está ligado à educação, mas que quer aprofundar, quer aprofundar. Porque também é mãe ou é pai, também está-te a ouvir e está sentindo, também me identifico com isto. O meu primeiro conselho é que há muitos livros e há muitos sites na internet em que é fácil termos um primeiro contacto e começar a aplicar aquilo que lá vem. Refletir um bocadinho, perceber e começar a aplicar. E depois as coisas vão surgindo. Vai surgir um workshop mais pequeno ou maior em que vão passar com alguns conteúdos e as coisas surgem. É uma questão de estar atento. Hoje, ao contrário de há 10 anos atrás, na área do mindfulness, há imensa oferta. Por isso é uma questão das pessoas procurarem um bocadinho na internet. Eu aconselho os livros. Acho que há muitos bons livros nas diferentes livrarias. Sim, há muita coisa. E depois já começam a ser específicos para a área da parentalidade ou para a área profissional. Sim, também. Por isso, ou mesmo para a área da educação também. E também da educação. Aliás, alguns, sim. A Wanda tem um. A Wanda Porcel já lançou há muito tempo um livro nessa área. Que bom. Nuno, falaste de teatro. E temos aqui um ponto comum, não é? Diz-me lá, como é que o teatro entrou na tua vida e como é que tu ligas esta questão do mindfulness ao teatro? Tu até já afloraste aí um pouquinho, que eu acho que tem tudo a ver. Muito. Mas às vezes parece que não, parece que são dois mundos diferentes, mas não são. O teatro, acho que pronto, que incorpora isso e incorpora essa consciência do presente, não é? Quando tu estás em palco, estás muito presente no que tu estás a fazer. E aliás, tu sentes que se por alguns momentos tu sais fora dali, a coisa descamba um pouquinho, porque o teatro exige essa presença constante em ti e naquilo que tu estás a fazer. Mas como é que é? Antes de mais, como é que tu chegas ao teatro? Chegaste muito novinho? Já chegaste mais velhinho? Como é que isso chegou à tua vida, o teatro? E eu adoro teatro e infelizmente não tive a oportunidade de experimentar teatro na escola. Nem teatro, nem nenhuma companhia, etc. Mas adorava teatro, sempre foi uma coisa que me apaixonava bastante. E tive a sorte, os meus pais até me levaram a algumas peças de teatro. Mas pronto, era uma paixão que de vez em quando alimentava quando havia um outro espetáculo de alguma companhia que os meus pais me proporcionavam. Mas nunca tive assim um contacto de poder realmente entrar no teatro. E por acaso, aqui na Francisco Franco existe um núcleo e por acaso a professora do núcleo convidou-me a mim e alguns professores para... Que era quem na altura? A professora Teresa Jardim. Ok. Eu iria referir o nome dela porque ela é muito importante, mas ainda bem que já referiste. Então, a Teresa Jardim, que é a professora da disciplina de inglês e que já estava a liderar o núcleo de teatro há bastante tempo, convidou-me a mim e um conjunto de professores para fazermos uma grande peça sobre as lendas de Rei Arturo, porque o grupo disciplinar de inglês queria assinalar as lendas de Rei Arturo, porque havia um escritor, que agora não me estou a recordar o nome, que era uma data importante e eles queriam comemorar isso, queriam assinalar esse facto. Então reunimos realmente um núcleo muito grande de alunos e professores e foi uma aventura. Nós apresentámos a peça sem nunca termos um ensaio geral. Uau! Provavelmente foi a única experiência em que isso aconteceu, em que fomos para palco para o público sem com muita fé. Com muita fé, exatamente. Exato. E não correu tudo bem, não correu, mas isso é que foi o bonito muitas vezes, porque lá está, nós temos esta expressão que o teatro é mágico. Há ali uma magia que de facto acontece. Há ali uma energia
que parece que está o teatro, o espaço parece estar a cair, os adereços estão-se a partir, mas de repente fez sentido aquilo tudo acontecer. E claramente essa primeira experiência foi muito impactante também a esse nível, porque nós tivemos várias peripécias de pessoas que nós lá está, nunca tínhamos coordenado o tempo de trocar de roupas, por exemplo. Então, quando às vezes alguém ia trocar de roupa, nós não sabíamos o tempo que iria demorar, e demorava muito mais do que as pessoas que estavam em cena precisavam, não é? Então, houve ali muitas... Isso foi mesmo uma aventura. Foi uma aventura, foi espetacular, porque os alunos foram impecáveis e eles brincavam com essas situações, mas também os professores improvisavam. Foi uma aprendizagem para todos e foi um espírito de grupo incrível. Como é que nós, no teatro, deixávamos de ser professores e alunos? Éramos seres. Não é? Éramos seres vivos, que estávamos ali a partilhar coisas muito boas. E o que isso cria, a cumplicidade que se cria quando isso o acontece. O ambiente foi uma coisa incrível. E depois eu tive a oportunidade de entrar bons anos mais tarde, na associação Encontros de Teatro na escola, e voltei a viver esse espírito. Que basicamente vivi nesse momento, e depois, apesar de nós termos professores que participam nas nossas peças, lá na Francisco Franco, mas não foi tão grande como foi aí. Mas depois, nos tais encontros nacionais de teatro na escola, nós nos intervalos, os alunos e o professor, nós brincamos, fazemos muitas brincadeiras. E depois fazemos formações também em conjunto, ou seja, os professores estão a aprender em conjunto com os alunos e trocam dúvidas com os alunos. E, lá está, o teatro realmente é mágico e faz-nos colocar no lugar de um do outro. Nós trocamos posições e faz-nos crescer imenso. É maravilhoso, é? Eu acho que devia de ser obrigatório um clube de teatro em todas as escolas. Potenciar esta ferramenta aos alunos, porque há alunos que nunca se iriam ver no palco. Pronto, há alguns que querem e que nunca surgiu a oportunidade, não é? Mas a escola, como veículo para isso, acho que é um lugar básico para toda a gente poder experimentar o que quer que seja. Então acho que isso é ótimo, para além de que o teatro potencia uma série de ferramentas para a vida, não é? Sim. Quer a comunicação, quer esta relação de empatia, não é? Ter a capacidade de me colocar no lugar do outro. Desculpa. Como é que tu ligas assim o teatro ao mindfulness? Como é que é para ti essa fusão? Pronto, então, na onda da minha pesquisa, da minha procura de conhecimento relativamente ao mindfulness, fui fazendo alguns workshops online, pesquisei muita coisa, muitos livros também que fui adquirindo, e percebi que muitas das atividades que lá são relatadas ou são propostas, havia muita similaridade com alguns jogos que nós fazemos no teatro. E também alguns workshops, portanto, através daqui da região, na altura da Direção de Educação Artística, sim, sim, que fazem formação na área, em várias áreas, mas na área do teatro, obviamente, e que eu tive o prazer de frequentar algumas, e eu percebi que muitos dos jogos, das atividades que lá fazem, são excelentes para o clube de mindfulness, para praticar com os alunos, até às vezes até para as aulas de educação física. Pronto, e percebi que nós estamos todos ligados, não é? Mais uma vez se comprova que quer o mindfulness, quer o teatro, fundem-se e têm muitas similaridades, porque se no teatro nós não podemos só dizer o nosso texto, nós temos que dizer em função do ritmo do nosso parceiro, não é? Temos de estar conscientes daquilo que está a passar à nossa volta, temos de ter consciência da intuação que estamos a dar, das emoções que queremos provocar no público. E a ideia do teatro não é que nós estamos ali e somos uma espécie de aquário que estamos a ser vistos por um público. A ideia do teatro hoje é bastante diferente. É que nós procuramos sentir o público e hoje já se começa a interagir muito com o público. Até a trazer o público para o palco. O público para o palco, não é? O espetáculo cresce muito mais quando o público se sente parte da história, porque há uma interação ou porque, de certa forma, percebem que os atores procuram ali uma cumplicidade. Portanto, há muitas formas de incluir o público e por isso o teatro tem essa parte de mindfulness, que é de sermos mais conscientes e de sermos mais abrangentes. E por outro lado, mindfulness tem muito a ver com o teatro, porque nos permite fazer jogos, porque nos permite simular, porque nos permite projetar uma determinada situação, por exemplo, um exame, não é? Nós podemos, através do mindfulness, projetarmos para uma situação de exame e procurar gerir isso de uma forma positiva. Sim. É através do exercício poder experimentar o nível de stress ou de gerir, treinar esse stress, não é? Pronto, e lá está, mais uma vez, as atitudes de mindfulness, da curiosidade, da empatia, da aceitação,
são situações que Claro. podem ser praticadas no teatro, não é? teatro. E vice-versa. Tu sabes, para o ano nós, aqui, Portal das Artes, estamos a pensar divulgar uma oficina que é teatro terapêutico, cujo objetivo não é de facto, não é criar um trabalho final, mostrar, até pode ser, até isso pode acontecer, mas o objetivo é mesmo usufruir do processo, não é? Desse potencial todo que o teatro tem de conhecimento pessoal, de desenvolvimento pessoal, porque quando teatro é emoção, é corpo, é presença, e quando tens consciência disso, e ao praticares determinados exercícios, vais potenciando esse autoconhecimento, que tem tudo a ver também com esta questão do mindfulness, não é? Dessa ligação. Sim, estás a falar do teatro ter essa parte também terapêutica, sem dúvida, porque nós ao desempenharmos vários personagens, né, em exercício, numa peça, num trabalho, o que é que seja, nós já conhecemos um bocadinho melhor, conhecendo um bocadinho os outros, mesmo que sejam fictícios, nós vamos conhecendo e vamos curando, porque, pronto, já voltando um bocadinho atrás, as famílias e as nossas vivências, com amigos depois também, né, com outras referências, professores, colegas de trabalho, etc. Nós já às vezes vamos acumulando algumas feridas e então o teatro tem essa parte terapêutica que é nós irmos colocando no lugar uns dos outros e vamos conhecendo melhor, vamos percebendo que se calhar nós também aqui e ali não estivemos tão bem e podemos agir de forma diferente. Sim. Sem dúvida, é excelente. Aliás, há muitas formas que são terapias que usam o teatro. Sim, claro. Por isso é muito importante realmente. Conforme tu disseste, tu falaste há pouco que o teatro devia ser obrigatório. Ou uma oferta obrigatório, etc. Mas sim, não, eu acho que se a matemática é obrigatória durante tantos anos, porque não 2, 3 anos, por exemplo, no primeiro ciclo, eventualmente no terceiro ciclo ou no secundário, o teatro realmente, tal como a filosofia, nós consideramos que é importante e torna-se obrigatório. Não é? Tal como uma língua estrangeira, nós sabemos que é importante e acaba por se tornar obrigatório. O teatro dá-nos muitas ferramentas, não vejo contraindicações para o teatro. Também não. Só vejo benefícios para termos isso integrado nas nossas escolas e potenciar isso nos nossos alunos. Eu acho que seria uma mais-valia para todos nós. Mas olha, Nuno, um outro assunto que eu gostava de falar contigo, e sei que conheço um bocadinho de ti como professor, tenho estado a acompanhar um pouquinho, não muito, tanto quanto gostaria, não é? Mas sei que tu tens uma relação muito boa com os teus alunos, não és assim um professor muito convencional, não é? Que mantém aquela distância, sei que tens essa proximidade e que te preocupas e que mais do que passares conteúdos, preocupas-te com a formação pessoal e social dos teus alunos e dos jovens em geral. Sei que tens dinamizado uma série de workshops e formações também na tua escola, não é? Permites que os alunos venham e experimentar coisas diferentes. E a minha questão ia no sentido que como é que tu vês os nossos jovens de hoje em dia, não é? Como é que tu, quais é que achas que são os maiores desafios e como é que achas que nós os podemos ajudar mais? Porque eu pessoalmente acho que esta geração tem muitos desafios, muitos mais do que eu tive e que tu tiveste, nós somos também de gerações diferentes, mas muitos mais. Mas tu, que estás em contacto com jovens diariamente, qual é a tua visão sobre isso? Primeiro é percebermos a nossa sociedade, não é? E é uma sociedade muito acelerada, com muitos estímulos, e eles estão a ser alvo disso tudo. Então são jovens que são hiperestimulados. Isto é um clichê a dizer, mas a verdade é esta. Pronto, voltando um bocadinho aos meus filhos, eu tenho pais que no caminho para os levarem ao infantário, ao pré-escolar e mesmo para a primária, colocam um tablet no carro para os entreter por causa do trânsito, etc. Pronto, a criança sai de casa, se calhar já viu os desenhos animados enquanto estava ao pequeno almoço, depois vai no carro. Então há esta sensação de que temos que estar constantemente distraídos, temos que estar com a nossa mente em algo à nossa frente a ter a nossa atenção. Pronto, e as crianças têm isto e não precisam, não é essencial. Os jovens têm um telemóvel no bolso, é muito mais forte ainda esta hiperestimulação. E por isso eu vejo que eles hoje
têm muita dificuldade em parar, é o que eu sinto. Pronto, se calhar todos nós adultos também temos, né? Mas comparativamente ao... Por exemplo, eu quando fui para Francisco Franco, eu vi alunos a jogar à bola, a jogar vôlei, e os campos de vôlei, se não houvesse aula, os campos de vôlei estavam ocupados de voleibol. Ok, e hoje isso não acontece. Os campos de vôlei podem estar livres e ninguém está a jogar voleibol. Futebol, por acaso, agora já voltamos a ter alguns alunos que, apesar de estarem no secundário, trazem o bola de futebol e vão jogando. Temos um campo relevado, então é muito mais agradável e se calhar é dos poucos espaços que eles têm para praticar futebol de uma forma confortável, não é? Porque agora já não se joga futebol nas ruas, não é? Mas acabou isso, então é uma forma deles terem ali um bocadinho de futebol, mas são pouquíssimos os que se permitem, por exemplo, saborear o intervalo. Eles saem da escola, vão para os cafés, vão fumar, independentemente de ser positivo ou negativo, mas vão fumar e saem da escola, não se permitem. Eu não sou contra eles saírem da escola, como é óbvio, até pelo contrário, por causa destas restrições do Covid, foi impedido que eles saíssem da escola e depois, em função da intenção, torna-se pior porque eles acabam por se misturar muito mais na escola e acabam por ser contraproducente. Mas pronto, mas é que eles não se permitem e a sociedade às vezes não lhes dá esse espaço, e o que eu sinto é que há muitos mais casos de ansiedade, alunos que têm dificuldade em respirar. Eu até este ano letivo, acho que só uma altura é que tive que socorrer alguma aluna, que não era minha, e este ano 3-4 vezes em que tive que me dirigir a uma aluna, porque me sugeriram, não é? Os alunos, professor, ela não se está a sentir bem, não é? Porque nós temos a nossa vida e alguém vem nos chamar, e este ano foram várias vezes em que isso aconteceu, e pela primeira vez também, nós já há 3 anos que estamos a fazer sessões de mindfulness antes dos exames, e há dias eu estava a fazer a sessão de mindfulness num ambiente completamente sereno, tranquilo, estávamos até na sala de sessões, normalmente fazemos no ginásio, e percebi que havia 2 alunos que estavam constantemente a tremer com as mãos e mexer com os pés. E não é normal isto, não é? O que eu sinto, além das aulas, é que eles são um bocadinho mais impacientes, não é que sejam mal educados, é tudo para o imediato. Exatamente, é para agora. Exato. O tempo de espera não pode acontecer. Quando nós trocamos de exercício, eles começam logo a fazer outras coisas, distraem-se e depois voltamos a dar a instrução. Pronto, então, claro, temos que ter essa consciência e ter essa abertura de perceber que o aluno hoje é diferente do que era o aluno há 10 anos e há 20 anos atrás. E dar-lhe um bocadinho de espaço e perceber, olha, porque é que estás assim? Felizmente temos esta consciência, não é? Podemos, porque estás assim, o que é que se passa? Há necessidade disso? Calma, se calhar não há nada de mal, se calhar está tudo certo, se calhar este espaço não fazemos nada, exato. Tudo bem, qual é o problema? Ou porque foi preciso buscar mais material e então temos que parar a aula, ok, tudo bem, vamos desfrutar. Sim. Eu costumo dizer, quando nós vamos no trânsito e se por acaso até estamos atrasados e se nos aparece um semáforo vermelho, nós podemos facilmente agradecer, não é? Este facilmente parece que é esquisito e que eu sou maluco, mas não, nós podemos facilmente agradecer porque vai-nos dar tempo para respirar e vai-nos dar tempo se calhar para olharmos para o lado e vermos que há um jardim, uma árvore, com o sol ou até a chuva, podemos encantar com as gotas de chuva no vidro do carro e saborear. Pronto, o que eu vejo, atalhando para aquilo que tu me pediste, é que os jovens hoje são muito estimulados, então é importante termos essa consciência de lhes fazer ver, não é? Dar-lhes espaço para eles perceberem que está tudo bem, que há espaço para eles pararem. Exato. E também que pode haver espaço para sentir mal-estar e desagrado e tristeza, porque sabes o que é que eu sinto? Sim. Que é como se fosse proibido ficar triste ou sofrer por alguma coisa. Nós queremos tapar logo aquele buraquinho, quer como pais, quer como professores, educadores ou quer que seja. E isso depois cria uma incapacidade de lidar com a coisa que não corre tão bem, com a imperfeição, com o facto de não estarmos sempre felizes. Criou-se muito este ideal de felicidade, não é? E nós como pais queremos potenciar isso aos nossos filhos e está tudo certo, mas a vida não é só uma onda de felicidade. A vida tem altos e baixos e traz a dor, como traz a alegria, traz a tristeza, como traz a explosão de alegria. E o que eu sinto também é que quase que eles
colocam a eles próprios a meta de viver sempre naquele está tudo bem, eu estou fixe, isto está tudo... E não é. E não é assim, porque a vida não é assim, ninguém vive assim, não, nem os monges nos mosteiros estão nesse estado, não é? Sim. É essa fluidez da vida de subirmos ao momento mais feliz e descermos, aliás, até porque só reconhecemos esse momento de felicidade porque sabemos o que é o polo oposto. Senão não saberíamos. Fazendo um paralelismo ao nosso próprio corpo, né? O coração, se nós vimos um eletrocardiograma, ele tem altos e baixos. E é importante que tenha, se for uma linha contínua, algo está mal. Né? Exato. E depois tu falaste também da dualidade, né? Dos opostos. Nós inspiramos, há uma sensação de plenitude quando inspiramos e há uma sensação de leveza, de libertação quando expiramos. Exato. E a vida é isto, são ciclos, né? O universo será uma espiral. E em função desses estímulos que as próprias redes sociais depois também nos fazem, de mostrarmos o melhor e desfrutarmos das coisas fantásticas, espetaculares, únicas, etc., depois cria-se esse estigma de que se não for maravilhoso, se não for único, se não for espetacular, não interessa. Por isso é que é importante este balanço. Sem dúvida, valorizar essas coisas fantásticas, mais extraordinárias, digamos, mais bonitas, mas depois também saborear o normal. Às vezes... uma fotografia menos bonita e nós colocámos lá, já começa a haver um bocadinho essa consciência, né, de aceitarmos os diferentes corpos, etc. E as pessoas começarem a fazer isso, mas sim, um bocadinho voltando atrás àquilo que tu disseste, há muito essa pressão do ser perfeito, de ter o corpo ideal, de ter o percurso de vida ideal. Pronto, eu acho que estamos num momento em que também começa, para muitos não vão continuar a sentir essa pressão, mas outros começam a perceber e começam a ser conscientes e a perceber que há espaço para a imperfeição e pronto, é como tudo, cada um a seu ritmo vai perceber e vai se permitir ser imperfeito, não é? Mas existe essa pressão claramente e eles também são alvo disso. Claro, e ainda mais do que o adulto, acho que isso também existe nos adultos, não é? Mas o jovem muito mais permeável a isso, não é? E muito mais influenciável também a essa sociedade opressora da perfeição, não é? E depois esta questão também de lidar com o futuro deles, não é? Eu por acaso conheço algumas situações de extrema ansiedade que eu às vezes fico a pensar, não passei por isto, de tudo, eu não tive esta pressão em cima de mim. Para mim foi tudo muito, não quer dizer que tenha sido para toda a gente da minha geração, mas foi um processo muito natural, as coisas foram surgindo, houve opções que eu tive que fazer, mas sem pressão, nunca me senti pressionada, tipo, isto tem que ser, não. Era tudo muito pessoal, era tudo muito vivencial, não é? E o que eu sinto para eles hoje, há jovens a lidar com picos de stress agora, na altura dos exames, e para decidir o que é que vão fazer agora, que eu sei que é uma fase decisiva, mas até que ponto, não é? Nós ficamos a questionar, quer dizer... É como tudo na vida, hoje temos muito mais escolhas, né? Porque é que queremos fazer nas nossas vidas, por várias razões, porque há muito mais... Informação também. Há mais informação, há mais possibilidades, há mais condições, há mais acesso a muita coisa, não é? Mas por outro lado também lá está, se nós só tivermos dois sabores para escolher um gelado, a escolha é relativamente simples. Sim. Se tivermos 31, nós vamos ficar insatisfeitos porque não experimentamos os outros 30, não é? Vai ficar ali aquela insatisfação. E isso cria-nos uma angústia, esta ilusão de uma angústia, que será que isto é que está certo? Mas se nós nos permitimos parar com uma mindfulness, etc., nós seguimos o nosso coração, a resposta vem, claro que nós depois podemos vir a mudar e não é por causa disso que naquele momento não fez sentido termos seguido determinado caminho. Pronto, a ideia é essa, cada vez mais é importante nós pararmos, permitirmos sentir e depois seguir o nosso coração, sim. Exato, olha, eu se pudesse ser adolescente queria ser tua aluna. Não, é verdade, eu acho que os jovens precisam dessa pessoa estável, já estou a ver ali sinais, estamos a chegar ao fim, mas eu acho que os jovens precisam, porque às vezes também os pais entram nesse pico de ansiedade e de... Estás a perceber? E eu acho que o que eles precisam nessa fase também é um porto seguro. E eu acho que tu és isso, fazes sentir isso, és aquele porto seguro, essa pessoa mais serena e
e que sabe dizer, não, está tudo bem, e o que for vai acontecer, e às vezes há coisas na nossa vida que têm que ser assim. E então eles terem a possibilidade de encontrar um professor assim, Obrigado. isso é bom, para além de que os teus filhos, pronto, também estão a beneficiar dessa tua evolução como ser humano. Sim, sim. Esse caminho que todos nós vimos cá fazer, que pode ser mais bem aproveitado ou não. Eu acho que tu estás a aproveitá-lo bem para crescer como ser humano e potenciar isso à tua volta, quer com os teus alunos, quer com aquelas pessoas que estão perto de ti. E por acaso, só assim em jeitinho de conclusão, lembro-me numa formação que fizemos juntos, fiz um exercício contigo e a sensação quando fiz o exercício contigo é de chegar a casa. Não sei se sabes isso, Okay. Sabes qual é a sensação? Sim, Tipo, sim. aqui está, é seguro, é tipo reconhecer qualquer coisa, não sei explicar. Obrigado. E nunca te disse isto, mas aproveito para deixar aqui no nosso podcast. Eu acho que tu te lembras, foi na Quinta Magno. Sei, claro que sei. Foi Na Juventude. Na Pousada Juventude. Na Pousada Juventude. E era um exercício só que nós fechávamos. Tu conduzias-me de olhos fechados e depois eu conduzi-te a ti de olhos fechados num jardim em que não dominávamos e que tinha pedrinhas e então era aquele conforto de me sentir segura e então tipo como se eu estivesse em casa, sabes, aquela sensação de estar em casa e de estar com alguém que tu confias e que sentes que estás entregue, estás segura. E olha, muito obrigada por esse momento. Olha, obrigado eu por partilhar e teres permitido. Obrigada, Nuno. Obrigado. Parabéns por aquilo que estás a fazer com a tua vida e com a vida dos outros. Obrigado. Precisamos de mais pessoas assim. Foi um prazer ter-te aqui. Igualmente. E para todos que nos ouviram, espero que tenham aproveitado este momento, esta conversa boa e até breve. Beijinhos. Tudo bom.